Ok, está gravando, então, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de economia e mercado agrícola. Lembre-se que vocês podem abrir o microfone no momento que vocês quiserem, podem interromper a qualquer momento, certo? Prefiro até que façam pelo microfone, porque conforme o uso da tela aqui, eu não estou com o chat aberto, aí eu não vejo o que está sendo falado no chat, tá? Mas falado no chat, depois também eu vou recuperar, mas às vezes não é no mesmo momento da nossa conversa. Pretendo que seja mais rápido também, porque pelo pequeno número de participantes, né? Isso é uma nova realidade que a gente vai ter que ainda assim, estabelecer estratégias, né, para gerenciar isso daí. Bom, primeiro assunto, eu coloquei o calendário aí, certo? O link do calendário do Instituto. Para o curso de graduação, ele prevê término geral do semestre no dia 2 de outubro, aí terá uma semana ali de recesso e o retorno das atividades dia 13 de outubro. Então, o segundo semestre, as novas disciplinas que vocês vão se matricular, elas vão acontecer a partir do dia 13 de outubro, né? Espero que já seja de forma presencial. Se não for, acredito que uma parte das disciplinas possa ser levada ainda de maneira remota, né? Mas a maior parte da carga horária venha depois a ser de forma presencial. Nossa disciplina, nós estamos com o nosso encontro de hoje e o encontro da semana que vem, completando a carga horária da disciplina, certo? E, portanto, boa parte de vocês que têm aproveitamento nos trabalhos estará aprovado na disciplina. Provavelmente vocês vão olhar lá, vocês sabem que nós temos 4 avaliações, tem alguns de vocês que estão com notas muito boas nas 3 primeiras avaliações, e mesmo que não tenham um bom desempenho nesta 4ª avaliação que a gente vai fazer, ainda assim conseguem aprovação. Claro que quem foi bem até agora não vai desleixar na última aprovação e perder a chance de ter lá uma boa nota no histórico escolar, uma boa nota no currículo, né? Ninguém vai jogar essa chance fora. Então, eu acredito que muitos de vocês vão se dedicar para fazer um bom papel nessa avaliação que a gente vai fazer semana que vem. Tá? E esse já pode ser o nosso próximo assunto. Tá? Essa avaliação a gente vai fazer aqui, se não tiver sugestões de alteração, né, ou um consenso que a gente chegue no horário das 10 horas mesmo, certo? Uma prova ainda vou elaborar as questões, mas de 15 a 20 questões objetivas, e onde vocês terão um tempo ali na faixa de uns 30 minutos, no dia vai ser estipulado o prazo, o tempo para a execução da prova, o link da prova vai ser passado exclusivamente aqui no chat da nossa aula, certo? Então, o aluno que quer fazer a prova, ele tem que entrar aqui na nossa videoconferência, pegar o link da prova e, então, executar a prova no tempo previsto, no tempo dedicado, porque depois do tempo a prova vai sair do ar, né? Quem não tiver terminado não vai conseguir terminar, e quem não tiver acessado não vai ter acesso à prova, certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, ok? Acredito que vários já não têm nenhum tipo de avaliação até agora, e tem alguns alunos da turma que têm algumas notas e outras notas não têm. Aí vai depender de com que espírito, se é que vai vir para esse nosso encontro e se dispor a fazer a prova, né? E que nota vai tirar na prova. Depois eu vou ter que fazer um grande pacote com as notas, aqueles alunos que não atingiram a média 7,
vão ter que fazer um exame final. O exame final, que acho que para a maioria de vocês não diz respeito, vai ter que ser, pelo que eu estou percebendo aqui, pelo que foi proposto no calendário, também de forma remota. Também de forma remota, não vai dar para fazer presencial. Talvez eu faça nos mesmos termos, nos moldes, né, dessa quarta avaliação que nós vamos fazer aqui, né, mas com mais questões e sei lá, né, vamos ver quem que vai se classificar, se alguém vai tentar se classificar para essa quarta avaliação. Acredito que a maioria não. Quem está procurando acompanhar, mesmo que não tenha conseguido acompanhar algumas aulas, mas tenha procurado ler o material, vai conseguir, sem problema nenhum, dar conta de aprovação na disciplina. E como eu já venho falando em todas as aulas, eu tenho clareza das deficiências que esse método aqui nos impõe, e a gente não teve tudo, né? Não conseguimos ter o máximo aproveitamento em economia através desse processo aqui, mas acredito que dê para compensar, se não tudo, mas a maior parte, tudo aquilo que é essencial nos nossos encontros depois presenciais na disciplina, que é basicamente uma continuação dessa, que é a disciplina de administração rural. Certo? Então, eu deixei um espaço aqui nos avisos aqui para falar também sobre se alguém tivesse dúvidas com relação às notas, né? Alguns alunos, muito poucos alunos, ainda elaboraram trabalhos que estavam faltando, alguns me procuraram, apresentaram sua justificativa, eu aceitei os trabalhos e já está tudo já cadastrado no SIGA. Então, a partir de agora, né, já que estamos aí na última semana, nós não vamos mais aceitar aqueles trabalhos antigos, né, quem fez, fez, quem não fez. Então, agora, conta com as outras oportunidades, que são a prova e a prova de exame final, que eu faço votos que a maioria de vocês não tenha necessidade. E não tem mesmo, vocês que estão presentes aqui, eu não lembro um por um, mas a maioria tem a participação, teve as notas, fez os trabalhos, algum com atraso, mas fez, e, portanto, tem notas lá bem satisfatórias e um pequeno desempenho ali na prova já é o suficiente para ter uma aprovação tranquila. Ok? Então, sobre esses assuntos aqui da disciplina, né, assuntos burocráticos da disciplina, calendário, prova da semana que vem, notas, alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, uma observação? Está aberto, é o momento. Também vai poder ser depois, né? Mas para a gente fazer os assuntos em bloco, seria interessante se alguém tem alguma coisa aí que gostaria de expor, poderia falar agora. Que tal? Professor, em relação ao conteúdo da prova, vai ser o conteúdo que a gente vem estudando remotamente? Sim. Júlia, boa pergunta, tá? Eu coloquei já no próprio plano no plano dessas ARs 4, que a prova, ela vai ocupar a maior parte da prova, a maior parte significa mais de 50% da prova, tá? Mais de metade das questões serão sobre os macroseminários, os trabalhos que vocês fizeram em grupos, aqueles grupos grandes, sobre capítulos do livro do Mises e também sobre capítulos de outros materiais, como uma tese lá, se não me engano, aqui da UFSC, alguns artigos sobre o Keynes, teve também o livro lá do Marx, né, o Manifesto Comunista, o pessoal fez um resumo, todos os resumos ficaram ali com no máximo 2 páginas, então um material bem concentrado, e a cobrança então vai ser principalmente mais de 50% questões sobre os macroseminários, mas todas elas baseadas só nos resumos que vocês fizeram. Os resumos, vocês sabem que estão no SIGA, os resumos que cada grupo fez estão no SIGA. Eu não adulterei, não alterei os resumos, estão como os grupos me mandaram, e em função dos resumos que os grupos fizeram, ali vão ser elaboradas as questões sobre esses textos.
E de resto, sim, é o que nós estamos vendo aqui nas atividades remotas, e serão questões bem, assim, bem específicas, daqueles pontos mais importantes. Por exemplo, hoje nós vamos passar 2, 3 questões da prova, no mínimo. Só aqueles pontos mais cruciais, por exemplo, que eu falei já lá desde a primeira aula que a gente teve ainda presencial, a fórmula do PIB, né, o que é cada elemento do PIB e como eles se comportam. Inclusive, nós vamos revisar isso aqui hoje, então eu vou salientar para vocês que dali vai sair uma questão. E assim, aqueles pontos mais importantes, aqueles que eu repeti bastante e também, assim, sem muita profundidade, se é que vocês me entendem. Eu vou pedir os conceitos básicos daquilo que a gente trabalhou. Que quem fez alguma leitura, quem se dedicou um pouco que seja, vai ter facilidade para responder as questões. Tá, Júlia? Então, mais de 50% da prova, o livro do Mises e os artigos que eu passei para vocês, que vocês transformaram naqueles resumos. Então, eu não vou cobrar outros pontos do livro que não estejam nos resumos. Pois não, Vladimir? Oferta, demanda, elasticidade vai cair? Sim, só conceitos, nenhum cálculo, tá? Não vou colocar cálculo, porque a prova vai ser objetiva. Cálculo eu vou colocar só no exame final. Quem insistir em pegar exame final, eu vou colocar alguns cálculos, tá? Mas na nossa prova aqui, só conceitos, tá? Uhum. E essa última aí de hoje, professor, essa aqui, juros, curva de Laffer também? Sim, sim. Inclusive, quando a gente passar, eu já vou dizer, ó, isso aqui é uma questão da prova. Estrutura do mercado também, professor? Sim. O básico, por exemplo, qual é a diferença? Eu vou colocar lá uma estrutura e vocês vão ter que clicar se aquilo é um oligopólio, se é um monopólio. Assim, o básico, eu vou colocar, por exemplo, o exemplo de uma questão para vocês que estão aqui. O mercado do leite em certas regiões do país tem vários produtores, né, numa região, e apenas um comprador, que acaba dominando e conseguindo delinear o mercado ao seu bel prazer, dentro dos seus interesses. Essa estrutura, onde tem vários produtores de leite e só um comprador, só uma usina compradora, dentro das estruturas de mercado, recebe a seguinte classificação. Aí vocês vão marcar lá. O que é isso? Isso é um monopsônio, onde só tem um comprador, certo? Então, a resposta vai ser monopsônio. Vai ter as outras alternativas lá. Monopólio, oligopólio. Vou inventar algumas coisas para encher linguiça. E vocês vão lá na resposta correta para marcar. É bem básico. Okay. Essa do leite pode anotar que eu vou colocar lá. Mais alguma coisa? Não, da minha parte, não. Tá tranquilo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que vocês viram na semana passada, que eu tinha pedido que vocês assistissem os vídeos, coloquei os links lá, material bem instigante, bem provocador. Tem um vídeo sobre preços máximos, um vídeo sobre preços mínimos, lá no canal Ideias Radicais, um canal que eu gosto muito de acompanhar, né? Comungo da maior parte das ideias que são propagadas lá, e acredito que os cursos de economia, muitas vezes, eles acabam escondendo algumas coisas dos estudantes, como nós vamos falar hoje. Curva de Laffer não é muito estudada nas faculdades de economia, muito menos numa disciplina de economia isolada dentro de um outro curso, como é o nosso caso. O artigo que eu passei para vocês lerem hoje, e se vocês não leram ainda, eu passei hoje, a gente vai dar uma conversadinha sobre ele, que é a história do Império Romano vista sob o ponto de vista da economia, certo? Isso também é muito interessante e geralmente não é abordado em cursos de economia. E tem motivos por isso, e eu vou tentar elucidar isso para vocês hoje. Certo, pessoal? Mas vamos por partes, não vamos falar de Império Romano ainda. Preços máximos e preços mínimos. Vamos começar assim. Quem viu o vídeo ou algum daqueles vídeos e gostaria de falar qualquer coisa, concorda, não concorda, achou uma coisa interessante, achou algum absurdo,
Pode falar. Não, com relação à tabelação, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, Vladimir. Em relação àquela tabelação da Sunab, na época do Sarney, eu peguei aquilo, eu tive que comprar leite no câmbio negro, paralelo, Isso mesmo. no fundo da padaria. Mercado ilegal, eu tinha anotado aqui. Muito bom, Vladimir, o teu depoimento. Eu coloquei aqui, ó, porque as consequências de se tabelar o preço, tanto máximo ou mínimo, elas podem ser olhadas do ponto de vista da oferta e do ponto de vista da procura. Vamos pensar o seguinte, ó, tabelar o preço máximo, que é o exemplo que você deu. O leite estava tabelado, o preço máximo não era só leite, cerveja, tudo era tabelado, né? Os carros eram tabelados. Tinha dinheiro e não tinha oferta. Exatamente. Então, o que acontece com a oferta? Diminui a produção, diminui a oferta. Porque se o preço máximo não é um preço interessante para quem produz e para quem vende, o que vai acontecer? Vai parar de produzir, vai parar de vender. O interessante é, eu vou falar várias vezes, o artigo que eu estou passando da decadência do Império Romano já nos conta tudo isso. Nós estamos repetindo a história, nós estamos revivendo a história. Isso já aconteceu, e o Mises também citou isso lá num capítulo dele, quando ele falou do imperador Diocleciano, que criou o Édito Máximo. O Édito Máximo. Se eu não me engano, lá na faixa do ano 300 depois de Cristo. O Édito Máximo foi a primeira tabela que se tem ideia de preços máximos de produtos e serviços. E a pena, para quem não cumprisse, não era como essa da Sunab, que o Vladimir contou para nós, que o estabelecimento era multado, e depois, se reincidisse, ele podia ser até fechado. A pena para quem descumprisse o édito máximo, e vocês vão ler isso no artigo que eu já separei para vocês, era a pena de morte, rolava a cabeça. Mas, e mesmo assim, não funcionou. O que acontece? O que nós falamos, quem vende não quer vender mais o produto, quem produz não quer produzir mais, e ocorre o desabastecimento. Do lado do consumo, o consumidor tem o dinheiro, o produto está tabelado com um preço que não é tão alto, porque tem um tabelamento, tem um teto Então, o consumidor vai aumentar a procura por aquele produto. Então, vai ser justamente o contrário da lei da oferta e da procura. Vai ter menos gente ofertando e mais gente querendo comprar. O que vai acontecer? Desabastecimento. E aí, o crescimento de um mercado ilegal. Crescimento de um mercado criminal. Que é o que o Vladimir falou aí, contou para nós que tinha que comprar num cantinho escondido lá do mercado, da padaria, o produto, porque dentro da tabela não tinha o produto. É isso, né, Vladimir? A origem disso tudo foi o povo que começou a reclamar dos altos preços, né? Por causa da inflação, que aquela inflação naquela época era uma inflação enorme, né? Galopante. Aí o povo começava a reclamar, porque recebia o salário e ia no mercado, já não estava um preço. No outro dia já estava outro preço mais. Então, ou foi à rua, começou a reclamar e o governo resolveu tabelar. Verdade. Essa é uma parte da história. Tá correto o que você falou, certo? No caso, aí tem um culpado pelos dois lados. Tu tem o aumento dos preços e o tabelamento foi feito pela mesma entidade. Está entendendo? Não foram os comerciantes que aumentaram os preços. É natural deles querer aumentar para sobreviver. Por que eles aumentaram o preço? Porque tinha mais moeda circulando. Com mais moeda circulando, o vendedor, o comerciante, daqui a um pouco... Mas peraí, todo mundo tem dinheiro e meu produto não está valendo nada. Eu vou aumentar o preço, porque está todo mundo com dinheiro. Mas por que todo mundo está com dinheiro? A questão da inflação também naquela época, né? Sim, mas quem que gera a inflação, Vladimir? É o dinheiro no mercado, né? Exatamente, é a moeda. Claro que eu já venho falando quase em todos os nossos encontros que a inflação, ela existe porque
tem alguns que levam vantagem com a inflação. Isso está escrito também no... É a mesma história que nós vivemos, que você está nos contando aí do período do Sarney, está no artigo, eu já vou adiantar essa parte, está no artigo lá do Império Romano. Vocês já ouviram falar que a moeda do início do Império Romano chamava dinar? Alguém já ouviu falar isso? O dinar. Eu sei que o salário veio do sal, né? Isso. Isso mais antigo. Mas eles tinham a moeda, que no singular era dinar e no plural eram dinares. Essa moeda era feita de prata. A moeda era feita de prata, de um metal precioso, portanto, certo? O primeiro dinar, a primeira ordem de dinares, era 100% de prata. Só que prata é um metal raro. Isso significa que o Império Romano, o governo do Império Romano, os cônsules, porque o cônsul era como se fosse o presidente, né? O cônsul só podia emitir moeda se tivesse prata. E que ideia eles tiveram, e está contada no artigo? Eles faziam uma liga, fazer o dinar que não fosse pura prata. Eles rebaixaram o teor de prata para 98% na moeda. E 2% de liga metálica barata. Que não é, tipo, sei lá, alumínio, ferro. Certo? Por quê? Porque isso permitia produzir mais moeda com a mesma prata. Vocês estão acompanhando? Depois entrou outro imperador que resolveu baixar para 96%. E assim foi, ao longo dos anos e das sucessões dos ciclos dos imperadores, baixou para 74%, para 70%, para 50%. Sabe qual é o registro que se tem da quantidade de prata na última moeda que substituiu o dinar? Porque depois eles mudaram, como aconteceu no Brasil, tudo está escrito. Como aconteceu no Brasil já há um tempo atrás, aconteceu no Império Romano ao longo de 5 séculos. Depois eles trocaram o nome da moeda, deixou de ser dinar. A última moeda que substituiu o dinar era o numo com 2 M's, que vem do numismática, do latim, que quer dizer moeda, né? Sabe quanto tinha o numo de prata? Porque eles foram diminuindo a quantidade de prata para que o governo pudesse emitir mais moeda para pagar os soldados e os custos. Preste atenção, vocês estão me ouvindo? A última moeda que substitui o dinar tinha 0,4% de prata. Está aí no chat. 0,4% de prata. Eles começaram com uma moeda que era pura prata. Vocês estão entendendo? Uma moeda que era pura prata. E terminou com 0,4%. Quando os bárbaros, né, é a história que conta, os bárbaros invadiram e tomaram conta e acabaram com o Império Romano, é 0,4%. Quem foi responsável pela desvalorização? Quem foi responsável pela inflação no Império Romano? Justamente os imperadores, os cônsules, o governo romano, que fez o quê? Produziu cada vez mais dinheiro para pagar as suas despesas. Estão acompanhando? Então, quando o Vladimir nos conta a história do plano cruzado do Sarney, foi exatamente o que aconteceu. O dinheiro, o governo imprimia dinheiro, que era para pagar as suas despesas, é a forma mais fácil do governo conseguir pagar as suas despesas, porque as pessoas não percebem num primeiro momento. Isso é percebido com o passar do tempo, e não aparece o culpado da inflação. Até tem um desenho, né? Tem um desenho mítico que a inflação é um dragão. Então o pessoal, o dragão da inflação voltou, a inflação está tão alta. Mas ninguém aponta o dedo, como eu estou apontando agora, para dizer, é o governo que está imprimindo dinheiro e é o governo que está causando a inflação. Aí o governo causa inflação e vai fazer o imperador Diocleciano tentar controlar. Fala, Vladimir. Não, nada, não, eu estou mexendo aqui. Tá. Mas é bem interessante essa história do Império Romano, né? Eu separei o artigo para vocês lerem, porque, olha, é muito interessante, muito gostoso de ler,
e abre os nossos horizontes. Eu vou fazer o seguinte, já que eu estou falando disso, e para não voltar, eu vou mostrar onde é que está o artigo, na verdade, eu já coloquei ele no Siga, só para mostrar para vocês o título dele, pelo menos. Por favor, alguém me abre o microfone e vê se está aparecendo aí o começo do artigo. Está aparecendo, professor. Beleza. Então, o nome do artigo é o seguinte: o lento suicídio do Império Romano, gastos crescentes, assistencialismo, privilégios e inflação. Gente, qualquer coincidência com o Brasil é mera coincidência. Parece que está falando do Brasil, né, ô Vladimir? É mera coincidência. Tirando a inflação, está um pouco sob controle, o resto é... nesse momento. Mas se voltar na história, naquele momento em que você nos relatou, bate 100%. Só que é o seguinte, esse artigo não foi feito aqui para o Brasil. Os autores estão aqui do lado. É um economista e um historiador especialista em história romana. Esses caras, acho que são americanos, esses caras nem sabem que o Brasil existe. Assim, claro, forçando um pouco a barra, mas eles não estão nem aí para o Brasil. Certo? E esse tipo de artigo que eu estou passando para vocês aqui, dificilmente é estudado em escolas, por alguns motivos, certo? Primeiro, porque estudar a história romana é muito complexa, não tem tempo nos cursos para estudar, não se tem tempo para estudar, e é muito complexo. Segundo, ou terceiro, vamos dizer assim, os professores não são preparados. O professor que não sabe isso, como é que ele vai ensinar isso daí? Como é que ele vai contar essa história se ele não estudou isso? E o último motivo é porque não é interessante para os políticos, principalmente, que o cidadão brasileiro saiba disso, que nós estamos revivendo a história, revivendo aquilo que já não deu certo. E eu passei alguns temas para vocês. Quando eu passei a LOA, já vou direto para a LOA aqui, que é um outro comentário que eu ia fazer. Veja, porque nós estamos falando em economia, gente, macroeconomia, todos os assuntos são interligados. Não dá para separar um assunto do outro. Olha lá, nós falamos, privilégios. Pensa lá nos marajás, né? Nos super salários, servidores públicos que trabalham pouco ou nem trabalham, ou como aquela história que ontem voltou a passar no Jornal Nacional, não sei se alguém viu, da funcionária da Assembleia do Rio de Janeiro, que ganha 20 e poucos mil por mês e mora em Miami. E não é a única, isso aí é uma regra em vários lugares. Já viram isso, né? Então, quando ele fala em privilégios, não é só os grandes privilégios, são os pequenos privilégios também. Isso já foi feito e não funcionou no Império Romano. Está aparecendo aqui um pedaço da LOA para vocês, uma tabela bem estranha. Está aparecendo na tela? Está aparecendo, professor. Eu nem vou tirar dessa página que eu estou, porque depois eu vou levar um tempão para chegar nela de novo. Essa é a lei orçamentária do ano de 2020, tá, pessoal? O link eu já passei para vocês numa aula anterior. E tem mais de 1.300 páginas. Por isso, é aprovado, está no site da Câmara Federal, tá bom? Muito pouca gente tem conhecimento disso. Aqui eu estou no orçamento do Ministério da Agricultura, onde tem, entre outros pontos, verba para comprar trator, verba para construir silo, verba para estimular os pescadores e vários outros. Às vezes a verba não é pela atividade, às vezes a verba é pela região, como aparece aqui, dinheiro para o Sindicato Rural do município de Guruiantã, em Minas Gerais. 100 mil para eles. Olha que interessante aonde eu estou. Aqui, desenvolvimento das regiões produtoras de cacau.
14 milhões de reais. Nem é 14 milhões, é 13 milhões 999 mil com 80 reais. Vocês estão vendo isso? Então tem 14 milhões para os produtores de cacau lá do estado da Bahia, tá bom? Ah, tem também o pessoal de Rondônia, mas cacau é concentrado na Bahia. Isso é o quê? É para ajudar os produtores de cacau. Então, tem 14 milhões aqui nessa linha que eu peguei para ajudar os produtores de cacau. Nossa, que legal, vamos ajudar os produtores de cacau. A minha pergunta, isso não é um privilégio? Não, é um pequeno privilégio, mas é um privilégio. Porque... sendo mais um assistencialismo também, né? Assistencialismo, tudo bem, mas compara, por exemplo, o produtor de maracujá de Santa Catarina. Tem alguma verba, algum dinheiro que vem para ele? Não tem. Não está aqui no Ministério da Agricultura, não está nessas 1.300 páginas, não tem nada para a cultura do maracujá. Certo? Aí o cara que rala para produzir o maracujá, totalmente independente do governo, sem nenhum tipo de auxílio, ele vai olhar, mas o produtor de cacau está ganhando 14 milhões. É uma mistura de assistencialismo com privilégio, verdade? Porque o produtor ganha tão pouquinho, ele é tão pobre, que isso não é privilégio, isso é só uma ajudinha. Então, é assistencialismo. Tanto faz, certo? Mas a questão é, tá certo isso? Tem dois lados para a gente analisar. Primeiro, o Brasil é um país pobre, tem outras prioridades, tem escolas onde a gente acompanha os noticiários toda semana, tem escolas em que não tem telhado, que as crianças não têm uma mesa e uma cadeira para estudar, que é chão batido dentro da escola, que chove dentro da escola. Será que talvez esses 14 milhões não iriam melhor aplicados para uma obrigação do Estado, que é a educação? Com certeza, professor. Mas será que lá, eu não sei, eu já tive notícia desse LOA e tudo, mas será que no final não tem uma justificativa para essa demanda orçamentária aí para esse pessoal lá do cacau? Não, claro que tem justificativa. Tu vai ler o texto, a gente vai ler o texto e vai quase chorar, dizendo que sim, eles precisam. Ah, certo. Tem justificativa para tudo. A questão é nós analisarmos o seguinte: o orçamento do governo federal é um só, ele é limitado, não tem, ainda bem, não tem a fábrica de dinheiro, como você falou, agora a inflação está controlada, porque a fábrica de dinheiro ficou por conta de um comitê, né? Não é mais o presidente que decide que vai imprimir dinheiro. A questão é que num Brasil pobre, onde nós temos o cobertor de pobre, aquele que quando tu tapa os braços, descalça lá, destapa os pés, nós temos que ser muito criteriosos onde vai colocar o dinheiro público. Entendeu? Então, esse é um dos lados da situação. O Brasil é um país pobre e, claro que o ideal seria ajudar todos os produtores. Ajuda de cacau, ajuda de arroz, ajuda de maracujá, ajuda de leite, ajuda todo mundo. Beleza, tem dinheiro para isso? Não tem. Então, o produtor de leite não é ajudado aqui na região. O produtor de maracujá não é ajudado. O produtor de arroz também acho que não. Certo? Então, tu cria esses desníveis. Segundo, esse desnível vai fazer o quê? Por que esses caras estão tendo que receber dinheiro? O produtor de cacau está tendo que receber dinheiro. Ah, porque senão ele vai quebrar. Ah, tá. Então significa que a produção dele não é eficiente. Ele deveria largar a atividade de cacau e trabalhar numa outra atividade onde ele é eficiente. Nós já tratamos isso na semana passada, aqui, quando a gente falou da redução da área de arroz, que está naquele documento da Embrapa, e que até o Guilherme Matos fez um resumo bem interessante, eu parabenizei ele, até publicou lá no site dele, muito interessante a iniciativa dele, porque vai fazendo vocês treinar isso, né? Prof, travou aqui. Não estou escutando nada mais.
Só da apresentação, claro. Eu acho que deu problema na internet do professor. Pessoal, teve uma queda de energia, voltou agora. Que coisa estranha. Essa é uma outra situação que a gente pode vivenciar. Vamos lá, para não estender muito, que já são 10 horas e 40 minutos. Eu até tirei a Lô ali, vocês viram a Lô, certo? É uma discussão muito grande. Vocês estão me ouvindo aí? Pessoal? Sim, prof. Tá. Sim, professor. Beleza. Então, bem-vindos de volta. Como o Vladimir falou, é claro que há justificativa para cada uma das linhas lá da LOA, né? A questão que eu estava falando é que se o produtor de cacau só consegue produzir se ele receber dinheiro do governo, significa que ele não está sendo eficiente. E aí eu estava comentando do material da Embrapa da semana passada, que diz lá que a área de arroz vai diminuir, está diminuindo já nos últimos anos e ainda tende a diminuir mais. E o que a gente está vendo, muitos produtores estão abandonando a atividade. Quem vai ficar com a atividade do arroz? Aqueles que hoje são já mais eficientes, já produzem, têm uma produtividade maior por área, certo? Tem menor custo de produção. Aqueles que já otimizaram a sua produção são os que vão continuar no arroz. Então, quando não se interfere no mercado, você também dá uma injeção de eficiência, ou seja, promove a competição, a busca por eficiência, coisa que não acontece quando você fica tutorando, subsidiando o produtor. Fale, Jefferson, tem perguntas? Mas com a diminuição de área de produção não vai aumentar o preço?
Exatamente, vai aumentar o preço do arroz. Vai aumentar o preço e porque isso é importante que aconteça, porque vai se chegar a um novo equilíbrio. Travou novamente, teacher. Oi, pessoal. Não sei se vou continuar aqui, porque caiu de novo. Provavelmente, isso acontece quando um bêbado bate num poste de luz. É bem comum acontecer na estrada que liga Gaivota, Sombrio, um bêbado conseguir acertar justo o poste. Geralmente é de noite que acontece, mas época de pandemia, né, o pessoal dá uma... Vamos tentar continuar aqui para ir para os finalmente, né? Finalmente, nem passar os juros ainda e a curva de Laffer. Ainda falar sobre a pesquisa na periferia. Só responder ali o Jefferson. Jefferson, vai aumentar o preço do arroz. Você ouviu, né? Vai aumentar o preço do arroz. E eu disse que é uma coisa boa, certo? Olha do ponto de vista do produtor. Os produtores estão abandonando a atividade do arroz justamente porque não está sendo compensador. Aí, o preço maior do arroz é o que vai estimular o produtor a continuar na atividade, certo?
e do ponto de vista do consumidor. Vou voltar na outra. Professor, teu som está desativado. Obrigado, Jefferson, por avisar. Então, para o produtor, é saudável que aumente o preço do arroz, porque vai manter alguns produtores na atividade, é normal, certo? E o preço do arroz para o consumidor talvez tenha algum aumento mesmo, o que é natural, porque tem menos, agora vai chegar um novo equilíbrio de mercado. Isso é natural e tem que acontecer. Sempre que o governo se mete para tentar tabelar o preço como máximo ou como mínimo, isso gera uma distorção do mercado. E é isso que os vídeos lá do site Ideias Radicais mostraram. Tu tem distorção do mercado. A Isabel diz, um pequeno grupo vai deter o preço, tabelando. No caso do arroz, Isabel, é isso que você diz? Não, não, Isabel, a não ser que o mercado fosse fechado por algum motivo. Mas veja, qualquer pessoa, eu, você, podemos virar produtores de arroz. Por que eu não vou virar produtor de arroz agora? Porque eu acho que não vale a pena. O pessoal passa muito trabalho e o preço não compensa. Se o preço do arroz começar a compensar, eu vou lá e viro um produtor de arroz. Simple like that, simples assim. Por que você está produzindo pitaia e não está produzindo arroz? Porque não vale a pena produzir arroz para você, não é isso? Agora, se o preço do arroz ficar muito alto, de repente tu larga de plantar pitaia e vai plantar arroz. Certo? Desde que não haja interferência no preço, o mercado vai se regular. Entendeu? Ou seja, se não tiver nenhum impedimento para você virar produtor de arroz. E quando é que tem esses impedimentos? Justamente quando o governo vem, via suas instituições, tentar regular o mercado. Por exemplo, os juros, que nós vamos falar agora. Rapidinho, que o Vladimir já me cobrou e nós já estamos no tempo. Os juros. O governo se mete no mercado de juros de várias maneiras. O que acontece? O juro fica muito alto. Porque o juro é o preço do dinheiro. Então, o preço do dinheiro está muito alto. Por quê? Porque há muita interferência. Interferência governamental na questão do crédito. Ok? Então, ninguém vai deter o preço, o mercado do arroz, tá, Isabel? O mercado de arroz é livre para quem quiser entrar e produzir. Assim como o da soja é. O que está acontecendo com a soja? Cada vez mais gente está indo para plantar soja. Inclusive, o pessoal do arroz está indo para a soja. Nós já tínhamos comentado isso. Porque o mercado é totalmente livre. O que eles estão olhando? Nossa, a soja está com preço bom. Eu vou parar de plantar arroz e vou plantar soja. É o mercado que está guiando, através dos preços, esses produtores. É a única maneira disso funcionar. Porque, de outra forma, vai quebrar, vai interferir e vai alterar o preço. Que é o que acontece, por exemplo, com os juros. Vou passar rapidamente a apresentação de juros, que é uma sequência de slides que está no SIGA. Tá? Podem abrir o microfone a qualquer momento. Então, rapidão, a discussão sobre juros que eu estava devendo para vocês. Vai ser bem rápido, a gente falou um pouquinho semana passada e completamos agora, então. Está aparecendo aí na tela para vocês uma apresentação? Está aparecendo, professor. Beleza, vou passar rapidão. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Então, no Banco Central, tu vai encontrar o histórico de taxa de juros, certo? Tem lá no site, isso não interessa muito. Uma entrevista do presidente do Banco Central, na época do Temer ainda, na revista Veja, né, nas páginas amarelas, onde ele dizia
não será a força, e ele estava se referindo a baixar os juros, não será a força. Esse cara é um economista, esse cara entende um pouco do que está fazendo. Então, ele disse, o juro não pode ser baixado por um canetaço, como os senadores aprovaram, e a Câmara está em análise agora, e eu acredito que não vai passar, certo? Porque a Câmara, eles têm assessores lá que conseguem dar alguma sinalização para eles, aquilo que nós falamos semana passada, quando o Vladimir falou, quer dizer que o cheque especial vai ser retirado? De algumas pessoas vai. Se o juro do cheque especial e do cartão de crédito for tabelado em 30% ao ano, muitas pessoas não vão ter mais direito ao cartão de crédito e ao cheque especial, simples assim. O Vladimir diz, mas o meu eu vou perder? Provavelmente não, porque o Vladimir tem lá um histórico de bom pagamento e ele é um bom cliente que nunca deixou de pagar o banco. Então, para esse, o banco até pode manter o teto aquele de juros. Mas por que o juro é tão alto? O juro no Brasil é tão alto porque tem o cara que paga certinho, tipo o Vladimir, e tem o cara que não paga. Então, o que paga certinho, ele acaba pagando um juro maior para compensar aquele cara que não pagou a conta, pegou emprestado e fugiu, não pagou, certo? E se o banco não vai mais emprestar para uns e tem o teto de juro, ele tem o teto de juro, agora ele não pode cobrar mais o juro de 300%, de 200% do Vladimir, que é o que bancava o cara que não pagava. O que ele vai dizer? Não, Vladimir, teu juro é de 30%. E o cara que não pagava, o que vai acontecer? Não recebe juro. E nesse cara que não pagava, tem aqueles também que se esforçam e pagam, né? Às vezes com atraso e tal. Essas pessoas que precisam do crédito não vão mais ter. Então, já tinha essa entrevista aqui, tá na internet também, do Ilan Goldfein, se eu não me engano é o nome desse senhor, o presidente do Banco Central, dizendo que o juro não pode ser baixado à força. Aqui é um lampejo de clareza, né? Pelo menos em alguém que está na política. Só que ele não é mais o presidente do Banco Central. Ele foi só durante o governo Temer. Aqui tem uma outra coluna dentro da revista Veja também, mostrando que a taxa Selic caiu um monte e o juro para as pessoas físicas caiu até um pouco, mas não caiu muito. E a pergunta era, por que os juros no Brasil não caem? Né? A resposta está em 5 itens, que eu vou ler para vocês, essa sequência de slides está lá, e também, obviamente, isso é pergunta de prova, tá, pessoal? Os juros não caem por ação do governo, não vão cair por ação do governo, por decreto, como está acontecendo aí a iniciativa, e quando eu falo governo, são todos os entes, como o Senado agora, que quer tabelar o preço em 30%. Né, e provavelmente não vai conseguir. Os juros correspondem ao preço do dinheiro, que deve ser analisado da mesma forma que qualquer outra mercadoria. Em outras palavras, quem determina os juros também é a lei da oferta e da demanda. Segundo motivo, o negócio dos bancos se baseia na diferença entre a taxa de juros paga na arrecadação, na captação, e do dinheiro junto ao mercado, e a cobrada no empréstimo aos clientes. Essa disparidade tem o nome de spread, é o chamado spread bancário. Gente, o Brasil tem o maior spread bancário do mundo. Então, significa o seguinte, é a diferença entre o juro do dinheiro que ele pega emprestado de você, de mim, se tu vai botar um dinheiro no banco, quanto que ele vai te pagar? A poupança lá, ele vai te pagar 2% no ano. Taxa Selic está 2% no ano. Então, o banco pega o dinheiro emprestado e te paga a Selic, 2% ao ano. Mas quando o banco te empresta, por exemplo, no cartão de crédito, como eu mostrei a fatura para vocês, ela vai aparecer nos slides em seguida, dá 200% de juro. Então, ela pega a 2 e empresta a 200, certo? E essa diferença tem um motivo para acontecer. Por que esse spread é tão alto? O spread é alto por causa dos custos de operação, mas principalmente por causa da inadimplência e a segurança jurídica. Ou melhor, a insegurança jurídica. E aqui tem a ver com aqueles indicadores da liberdade econômica. Vocês viram que o Brasil está bem mal de liberdade econômica, justamente porque não tem segurança jurídica no Brasil. Significa o seguinte: você tem muita dificuldade de cobrar uma dívida. Praticamente é impossível cobrar uma dívida no Brasil.
inadimplência é alta. Estão entendendo? Quer fazer pergunta, Vladimir? É muito difícil cobrar uma dívida no Brasil. As pessoas conseguem esconder patrimônio, conseguem evadir divisas, e a justiça é muito lenta. Você sabe que a justiça é lenta. Então, vamos dizer, alguém está me devendo dinheiro, eu vou lá na justiça querer cobrar. Quanto tempo vai levar essa ação? 5 anos, 10 anos, 15 anos, uma ação na justiça por uma cobrança. Vocês estão vendo? Isso se traduz em insegurança jurídica. Se quem empresta dinheiro tem dificuldade para receber o dinheiro de volta, não consegue, ou é muito demorado para conseguir, qual a consequência disso? Vai cobrar mais juro quando emprestar dinheiro. Você sabe que a justiça no Brasil é lenta, ou não? Alguém já precisou da justiça e foi alguma coisa rápida? Acho que não, né? Vamos lá. O mercado de empréstimos do Brasil é um oligopólio patrocinado pelo Estado, ou seja, poucos bancos, né? Então, eles têm aquela questão, aquilo que você falou, Isabel, que você estava querendo imaginar para o arroz, acontece com toda clareza no mercado de crédito, tá, Isabel? Aí sim, eles se reúnem, né, os grandes bancos, e determinam, ó, nós vamos tabelar o juro para mais. Então, tem uma parcela desse oligopólio, porque é um mercado fechado. Se você quiser abrir um banco, se eu quiser abrir um banco, nós não vamos conseguir abrir um banco. Tá entendendo? Diferente de virar produtor de arroz. Tem o quarto problema. O governo é o maior tomador de empréstimos. O governo, através da sua dívida, da manutenção do seu funcionamento, ele toma muito empréstimo no mercado. Então, ele aumenta a competição, a concorrência por dinheiro, por crédito. E quando tu tem mais concorrência, tu tem aumento no valor do produto, e no caso é o crédito. No caso, são os juros sobre o dinheiro. E tem uma coisa muito maluca no Brasil, que são os impostos. Tem muitos impostos que você vai pagar sobre as operações de crédito. Eu elenquei alguns: o imposto de renda, o imposto de operações financeiras e o PIS e o COFINS, que são impostos sobre as operações financeiras para sustentar o sistema previdenciário. Então, isso já nos remete àquela questão da reforma da Previdência, que o pessoal alegava, a Previdência não é deficitária, a Previdência é superavitária. Claro, porque a Previdência não é só das contribuições dos cidadãos. A Previdência também vem em cima da economia, porque são cobrados impostos em cima da economia, que acabam enfraquecendo toda a economia para a gente pagar os aposentados. E aí eu concordo até que tenha impostos para a gente sustentar o aposentado, mas, por favor, aquele aposentado que ganha o salário mínimo, não aposentados do serviço público com super salários de 50 mil, 60 mil, 100 mil reais de aposentadoria, e aí todo mundo pagando esses impostos para sustentar uma aposentadoria milionária. E isso também reflete, veja, em cima dos juros são cobrados esses impostos aqui, o PIS, COFINS. Para que é cobrado esse juro? Esse imposto em cima do juro? Também para sustentar os super salários nas super pensões, as super aposentadorias. E isso faz o quê? O juro ser mais caro para qualquer cidadão, mesmo para o Zé da esquina que quer abrir uma feirinha, quer abrir uma banca. Estão entendendo o problema? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês. Concentração bancária, o que a gente falou do oligopólio, exemplo da Isabel, tá, Isabel? Não existe concentração na produção de arroz, mas existe concentração no mercado de crédito. O oligopólio do crédito freia a queda do juro. Já está nas notícias aqui. Tribuna do Paraná. Negativo, nem dá tempo da gente falar. Houve uma iniciativa do governo para tentar interferir um pouco nesse oligopólio, que é a criação das empresas simples de crédito, né? Hoje, um cidadão pode criar uma empresa simples de crédito, ou seja, para emprestar dinheiro. Mas essa empresa é uma microempresa, tá? Tem um faturamento máximo de 4 milhões e 800 mil no ano, e só pode atuar dentro do município onde ela se cadastra. Então, se eu abrir uma microempresa dessas aqui em Sombrio, eu só posso emprestar dinheiro em Sombrio. Então, mas é uma iniciativa para, pelo menos, tentar abrir um pouco esse mercado. Fale aí, tem perguntas?
E eu, como eu disse, tinha até para título lúdico, separado alguns trechos da Bíblia. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês têm uns minutinhos para me ouvir aqui, uns 5 minutinhos para a gente falar sobre isso. A usura à luz da Bíblia, tá? Esse termo usura existe em contraponto aos juros. Basicamente, eles são a mesma coisa. Usura e juros são a mesma coisa. Mas, na prática, na semântica, eles são separados. Juros acabam, no dicionário em português, recebendo a ideia de ser uma remuneração pelo dinheiro justa, moderada, aquilo que é aceitável. E a usura é um juro abusivo. Estão ligados? Então, o que é usura? É um juro abusivo. Usura e juros são a mesma coisa, só que a usura ficou com essa pecha de ser um juro muito alto, um juro abusivo, e o juro somente seria uma coisa moderada. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Êxodo. Eu não li toda a Bíblia, tá, pessoal? Eu separei alguns pontos só. Eu tive a ajuda da internet. Fiz um compilado. Êxodo 22. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como um credor que impõe juros. Está dizendo, ó, para o teu povo não pode cobrar juros. Levítico. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem usuras. Ó, na Bíblia, ele separa também os dois termos. Aqui a Bíblia é traduzida, claro, né? Juro e usura. Qual é a diferença? É essa que eu falei para vocês. Juro seria um valor moderado e usura é um valor abusivo. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás alimento para receber usura. Deuteronômio. Ao estrangeiro emprestará com juros, porém ao teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe. Então, olha, aqui tem uma passagem muito interessante, muito hilária. Aqui é o seguinte, é pecado cobrar juros do pessoal do teu povo, mas para o estrangeiro tu pode cobrar juros, tá bom? Deuteronômio. Salmos. Quem, Senhor, habitará teu tabernáculo? Quem vai para o céu, né? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça? Ou o que não empresta o seu dinheiro, com usura? Que não aceita suborno contra inocentes, que desse modo procede, não será jamais abalado. Ou seja, quem vai para o céu, desde que não pratique usura, que é o juro abusivo. Estão acompanhando? Lucas. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Ou seja, se tu emprestar sem juros, tu vai ser bem visto pelo Altíssimo. Essa aqui é novidade. Tirei da parábola dos talentos, Mateus 25. Aqui é a história de um senhor rico, né, que deu os talentos para os servos investirem. Então, ele diz o seguinte para o servo, que não investiu o dinheiro e não ganhou juros com ele. Mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Aqui a tradução da Bíblia é errada, né, pessoal? Porque o pessoal consegue errar a tradução. O que significa ajunto onde não espalhei? Não tem sentido nenhum. Eu procurei em outra tradução, melhor, ele quer dizer o seguinte, recolho onde não joeirei. E também ficou difícil aí, né? Recolho onde não joeirei quer dizer que eu vou colher onde eu não limpei o inso dentro do trigo, ou seja, não arranquei o joio, que é o azevém, de dentro do trigo. Não limpei o trigo e ainda vou lá e colho. Ele está dizendo que ele é um cara mau, certo? E ele diz o seguinte para o servo dele, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Claro que essa parábola tem que ser vista num contexto inteiro, tá? Mas, resumindo, depois vocês podem ler ele todo no Mateus 25, se acharem uma interpretação diferente da minha, eu estou aberto a críticas. Mas aqui, a parábola está querendo passar um ensinamento de que é, sim, aceitável investir o dinheiro a juros, tanto
na época da Bíblia, ok? Aí vem a usura no Brasil, eu trouxe as leis aqui, existe no Código Penal, que é de 51, o crime de usura, certo? Então, cometer usura, ou seja, juro abusivo, é crime no Brasil, certo? Constitui crime cobrar juros, comissões sobre dívidas superior à taxa permitida. Ou seja, o governo vai estabelecer uma taxa e se tu cobrar juro superior à taxa permitida, isso é crime. Artigo 4º da Lei 1521 de 1951. É crime cobrar juros acima da taxa permitida. Pessoal, essa lei nunca foi colocada em prática. Ela está em vigor, mas nunca não tem história no Brasil de alguém ter sido preso por cobrar juros. Alguém gostaria de comentar? E, por fim, dizer que essa discussão está mais atual do que nunca. Veja, nós estamos falando agora teto de gastos e o que ele tem a ver com os juros. Eu tirei essa matéria dessa semana, segunda-feira. Diz assim, ó, a disputa interna do governo entre os que defendem a manutenção do teto de gastos e aqueles que cobram aumento dos investimentos públicos para sair da crise tem o presidente Jair Bolsonaro como centro e pode gerar a demissão de Paulo Guedes. Vocês devem ter acompanhado, isso é notícia dessa semana. Há uma divisão dentro do governo entre aqueles que defendem o teto de gastos, isso passou ontem no jornal também, todos os jornais passaram. Tem um grupo que defende que deva ser mantido o teto de gastos e outro grupo que fala que deve se furar o teto de gastos para aumentar os investimentos públicos e estimular a economia. Alguém viu uma notícia desse tipo? Sim, é o ministro do Desenvolvimento, né? Isto, ministro. Exatamente. Ele está pleiteando que o governo aumente esse teto de gasto, né? Exatamente. Isso eu preparei esse slide aí. Eu disse o seguinte, esse slide aqui, que o keynesianismo, Keynes, na verdade, não morreu, o debate continua atual. Ele está presente no Brasil agora, e é quem não estudou, por exemplo, a história romana. Porque quando vocês lerem todo aquele artigo da história econômica romana, de repente vocês vão começar a clarear as ideias e enxergar o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento no Brasil, tá? E para entender isso, está aparecendo aqui a fórmula do PIB para vocês? Sim. Tá? Então, aqui, a fórmula do PIB simplifica tudo isso e permite a gente entender. Ó, o PIB é a riqueza do país. É composto pelo consumo privado, pelos investimentos privados, pelos gastos do governo. Isso aqui é pergunta de prova, tá, gente? Pergunta de prova. Vocês têm que saber a fórmula do PIB de cor. Consumo privado, investimento privado, gastos do governo e o balanço entre exportações e importações. Essa pequena formulinha vai nos dar o resultado do PIB. E aí nós extraímos aqui o que é o G, os gastos do governo. Gastos do governo, ou seja, são os investimentos que agora está se falando. Os gastos do governo hoje tem um teto de gastos, né? Teto de gastos, e está se falando em furar o teto de gastos, como o ministro Marinho, o outro ministro lá do desenvolvimento, como o Vladimir citou, que querem aumentar os gastos, os investimentos públicos, para estimular a economia. Para isso, nós precisamos saber de onde que vem o dinheiro que o governo gasta, esse G dos gastos do governo, da onde ele tira o dinheiro? Ele tira o dinheiro de 3 fontes, que estão em discussão também nesse momento, porque apesar deles não dizerem que uma coisa tem a ver com a outra. O que está se falando? Em criar a nova CPMF. Quem não viu uma notícia desse tipo? Está todo dia no jornal. Ontem deu também, o presidente da Câmara falou que ele é contra, que ele vai trabalhar contra a criação da CPMF. O que é isso? Aumento de impostos. Aumento de impostos. Sabe o que é a CPMF? É tirar lá uma porcentagemzinha de cada movimento que tu faz no banco. Então, tu saca o dinheiro no banco, a alíquota anterior era 0,38%. Tá? Então, por exemplo, tu ia tirar R$100 no banco, mas tu tira R$100, mas 38 centavos ia para o governo.
ficava na tua conta e o banco tinha que retirar da tua conta para pagar o imposto para o governo, certo? Esse imposto não existe, eles querem recriar. Para quê? Para que o governo possa gastar, tá? Então, o governo consegue, através dos impostos, através da obtenção de empréstimos, ou seja, emissão de títulos da dívida pública, pega dinheiro que está no mercado, dinheiro meu, dinheiro de vocês emprestam para o governo, porque ele paga juros. E, por último, o governo consegue dinheiro através da emissão da moeda, que vai gerar a inflação, que foi justamente o que aconteceu mais fortemente durante todo o período do Império Romano, mais de 500 anos. Como eu contei a história da moeda, o dinar deles, né? Eles emitiam moeda, cada vez tinha menos prata, para poder emitir mais moeda. E com isso eles geraram a inflação, ameaçaram, mataram muitas pessoas, mesmo depois de muitas pessoas mortas, os romanos acabaram não dando mais valor e importância para essa lei, e todos descumpriram essa lei do Edito Máximo, onde a pessoa morria se aumentasse os preços. Não funcionou, porque a inflação é mais forte do que a ameaça de morte, ou do que a própria morte mesmo. Certo, pessoal? Então, de onde que vem o dinheiro do governo? De impostos, de empréstimos ou de emissão de moeda. Significa que o cidadão, veja, em qualquer uma das 3 situações, o cidadão perde. Olha aqui, o cidadão Carlos, o cidadão Jefferson, o cidadão Vladimir, a cidadã Júlia, Letícia, todos aqui, tá? Ou tu paga mais imposto, ou tu, mais impostos, tá? Tu paga mais impostos e fica com menos dinheiro para você, ou tu empresta o teu dinheiro para o governo, achando que tu vai ganhar juros, tu não fica com o dinheiro agora, ou o governo desvaloriza a tua moeda, através da emissão de mais moeda. Então, quando se fala de, vai investir para estimular a economia, que estímulo é esse? Onde eu e você vamos perder dinheiro. Parece aquele desenhinho do cavalo que eles penduram uma cenoura na frente. Não, a cenoura é o investimento. Não, nós vamos investir, está aqui. E o cavalo nunca alcança a cenoura. Vocês estão entendendo? Dizer, não, o governo tem que investir para estimular a economia. Da onde que ele vai tirar o dinheiro para investir e estimular a economia? Vai tirar da gente. Não tem como tirar de outra forma. Só tem essas 3 formas do governo tirar o dinheiro. Com impostos, com empréstimos e com emissão de moeda. Vamos lá. Tem uma pergunta lá. Professor, por isso às vezes as pessoas recorrem à dívida e ganham a causa de empréstimo e financiamentos? Exato. Veja, isso faz parte da insegurança jurídica, porque o dinheiro é emprestado com juro alto, o juro alto é em função desses 5 motivos que a gente elencou para vocês, aí a pessoa não paga, aí vai na justiça. Aí a justiça, quando a pessoa vai recorrer na justiça, a justiça vai lá e dá ganho de causa para o devedor, diz, não, essa dívida é muito alta, esse juro é muito alto, né, é um juro abusivo, é uma usura, e, portanto, está aqui batido o martelo, não vai pagar 300%, vai pagar 10% só de juro. Então, a pessoa que cedeu o empréstimo, ou a empresa que cedeu, não vai receber ao juro que ela emprestou, e ela não vai emprestar, não vai receber o dinheiro que ela emprestou, com o juro que ela emprestou, e ainda vai demorar muito para receber. Isso é insegurança jurídica que existe no Brasil. E esse é um motivo pelo qual também ajuda a ter poucos bancos no Brasil. O pessoal diz, é muito fácil ser banco no Brasil. Não é fácil ser banco no Brasil. Porque o Citibank que nós tínhamos no Brasil foi embora. Por que o HSBC, vocês devem lembrar de propaganda, HSBC até pouco tempo ainda estava no Brasil, foi embora do Brasil, fechou as operações. Porque é muito difícil também operar no Brasil. Esse motivo que você colocou aí, Nayara, é um deles. A insegurança jurídica. Pessoal, estamos indo finalmente aqui. Eu vou mostrar a curva de Laffer, tá? Vocês devem ter visto um videozinho da curva de Laffer, eu pedi para vocês olharem, tá? Eu vou só fazer um rápido comentário num slide aqui. Um rápido comentário num slide. Pode falar aí. Quem gostaria de falar?
curva de Laffer geralmente não é estudado em escolas de economia. A curva de Laffer diz o seguinte: imagine um gráfico como esse, onde nesse eixo aqui tu tem a arrecadação do governo, os impostos. Nesse eixo aqui, do eixo do X, tu tens a taxa, que vai de 0 até 100. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Se o imposto for 0, se a taxa de imposto for 0, o governo não arrecada nada. Isso é meio óbvio, certo? E o outro ponto da curva que se sabe é que se a taxa de impostos for de 100%, o governo também não vai arrecadar nada, porque quem seria o cidadão em sã consciência que, se tivesse que pagar tudo, que ele ganha com o seu trabalho como imposto para o governo? Isso seria praticamente a escravidão. E a não ser que você estivesse no regime de escravidão, você não faria isso? Eu dou sempre o exemplo. Imagina que você tem um servicinho ali para cortar a grama do vizinho. Ele tem um pátio bem grande e você vai receber R$100 para cortar a grama. Um bico, você vai fazer um bico. Tá? Como estudante, acadêmico, ainda, né, tem que se virar nas aulas e tem a chance de ganhar 100 pila. Aí é o seguinte, pela lei brasileira, tu teria que pagar imposto sobre esses R$100. Claro que isso vai ficar na informalidade, você não vai pagar. Agora imagine que o governo tivesse um jeito de rastrear isso e você não tivesse como escapar do pagamento de imposto sobre o corte de grama. Aí vamos dizer que o imposto é 5%. Então, ó, o teu vizinho vai pagar 100 pila para cortar todo o pátio dele, mas 5% tem que dar para o governo, 95% fica para ti. Você vai cortar a grama? Bom, vai cortar. Tu vai lamentar pelos 5% que tu vai dar para o governo, mas tu vai lamentar. Então, o ponto da curva está aqui, 5%, o governo arrecada 5%. Alguém gostaria de perguntar ou manifestar? Vamos adiante. Agora, vamos imaginar o fim da curva, para ilustrar esse exemplo. Vamos dizer que o vizinho paga R$100 para você cortar a grama do pátio dele. Mas a taxa de imposto é 100%. Tu vai lá, corta a grama, o vizinho vai te dar o 100, e como naquele filme em que a mulher não larga o cheque, o vizinho não larga o 100. Ele diz, não, eu ia te dar, mas o imposto é 100%, eu já tenho que pagar ao governo aqui, e 100% do teu trabalho vai para o governo. Me diga uma coisa, você vai cortar a grama? Se 100%, se os R$100 vai direto para o governo, você vai ficar com 0, você não vai. Então, uma coisa que se sabe, que existe essa curva. Mas essa curva não é possível de ser calculada. E é por isso que tem os críticos da curva de Laffer. Eles dizem, me mostra como é que se calcula essa curva, onde é que está o exemplo teórico, cadê a regressão, a fórmula, a equação dessa curva? Não existe. Ela é impossível de ser calculada. Mas a gente sabe que ela existe. Ninguém sabe qual é a corcova, o ponto máximo aqui, ó, se é 30%, se é 40%, se é 50%, 60%, quanto que é. Mas o que se sabe é que, a partir de certo ponto, o governo arrecada menos. Imagina o seguinte, se a taxa de imposto fosse 50%. Nessa curva está 50%, mas a gente não sabe se é. Ela é só hipotética. Tu vai cortar a grama, o vizinho te oferece 100, mas tu só vai ganhar 50, porque 50 é do governo, a taxa de imposto é 50%. Você vai cortar a grama? Se o imposto é 50%? Talvez alguns cortem, talvez alguns não. Vocês estão vendo que aí já vai diminuindo a arrecadação a partir do aumento da alíquota. A alíquota chega a um certo ponto que não estimula mais a atividade econômica. Você prefere não cortar a grama, não fazer nada, do que dar 60 para o governo e ficar só 40 para você. E aí a arrecadação do governo diminui. Certo? Então, a curva de Laffer, ela existe. Existe uma zona que é aceitável e a zona inaceitável. E o imposto, a partir do momento que aumenta o imposto, a arrecadação diminui.
Os técnicos do governo sabem disso. E provavelmente nós aqui no Brasil estamos aqui, ó, no topo da curva. Eles sabem que não tem mais como aumentar. Se aumentar, vai cair a arrecadação, certo? Tem um momento que começa a cair. Não quer dizer que é 70%. A gente não sabe qual é o topo desse calombo aí na curva, mas a gente sabe que ele existe. Rapidamente, sobre curva de Laffer, era isto. Certo, pessoal? Então, a curva de Laffer é um modelo teórico que diz que, a partir de um certo momento de aumento das taxas de impostos, a arrecadação do governo diminui. Apesar do aumento da taxa de imposto, a arrecadação do governo diminui. Por quê? Porque isso trava a economia. O cidadão começa a se negar a participar da economia, se negar a produzir. Certo? E, por último, não falar que eu não abranjo as mais diversas vertentes, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Uma pesquisa. Ô, prof, Fundação. Oi, pode falar. essa questão aí de o cidadão optar por não pagar como é que O fala? imposto. O imposto ali, se ele fizer um trabalho e cobrar 100% dos juros ali em cima do trabalho dele, tá também pela consciência do próprio trabalhador de que ele está pagando um imposto que ele não percebe, que nem a gente paga o imposto na luz, na água. Então, eu acho que vem também dessa consciência do próprio trabalhador, que ele já está pagando um alto imposto, né? Mesmo que ele não sinta isso na pele, porque ele não vê esse dinheiro saindo. Você está certíssima, Isabel, e é justamente isso que essa pesquisa que eu quero passar rapidamente para vocês, ela aponta, certo? Porque no exemplo que eu dei do corte de grama, podia ser outro trabalho, podia ser um dia trabalhando na pitaia, por exemplo, tá? Mas esse é um exemplo mais claro. Esse, o cara vê o dinheiro saindo. Então ele toma uma decisão mais racional porque ele está vendo. É diferente daquele imposto embutido, meio escondido, como você está falando. Tá bom? Mas você está correta. Bom, esse artigo que eu coloquei para vocês lerem é uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. É uma fundação do Partido dos Trabalhadores, certo? É uma fundação que tem um viés político, cultural também. Ela foi fundada em 1996 pelo Partido dos Trabalhadores, certo? Nessa pesquisa, que foi feita uns 2 anos atrás, é chamada de Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo. Gente, muito interessante, leiam essa pesquisa se vocês tiverem tempo, é bem rápida, eu só vou mostrar algumas coisas para vocês, por exemplo, ó, qual foi o público-alvo dessa pesquisa? Aqui, pessoas com duas faixas de renda, famílias com até 2 salários mínimos de renda e famílias entre 2 e 5 salários mínimos de renda. Familiar, tá, gente? Isso não é do membro, é a família toda. Às vezes a família de 5, 7, 10 pessoas e a renda é essa, 2 faixas de renda. Então, é o que nós chamaríamos classe baixa, classe pobre. Não acham? Concordam? Pelo IBGE é classe pobre, classe C. Sabe dos primeiros resultados que vocês vão ler lá para baixo dessa pesquisa? Nenhuma dessas pessoas se classificou como pobre. Eles se classificaram como classe média. E a alegação é de que pobre é aquele que não tem onde morar e não tem o que comer. Esse é pobre. E, claro, eles não se classificaram como rico, porque, na opinião deles, está ali na pesquisa, rico é quem tem recursos em abundância, tanto para ele como para a família dele, ou seja, tem recursos sobrando para ele e para a família dele. Então, não é o caso dessas pessoas. Mas essa foi uma conclusão muito interessante. Tem várias outras conclusões interessantes nesse trabalho. Eu elenquei algumas. Bem rapidinho aqui.
Só vou apresentar algumas conclusões que eles elencaram, algumas constatações nesse trabalho aqui. Fiz um resumo com 10 constatações, vou ler elas e vou tentar comentar o mínimo possível. Conclusão da pesquisa. Não há luta de classes entre ricos e pobres, ao contrário, há empatia com empresários e patrões. Esse pessoal pobre da periferia, eles não entendem que os empresários, os empregadores, os donos dos negócios sejam vilões, exploradores. Eles entendem como pessoas que estão colaborando com a economia, gerando empregos. Inclusive, são espelho para essas pessoas entrevistadas. Muitas delas querem ser patrões, querem ser empreendedores, donos do seu próprio negócio, para ter a liberdade de horários, de poder trabalhar com o que gosta e poder ficar mais tempo com a família. Então, eles querem ser empreendedores, eles querem ser patrões também, eles não enxergam os patrões como vilões. Outra conclusão desse trabalho. O Estado é que é o inimigo, é ineficaz, incompetente, cobra impostos excessivos, isso que você falou aí, Isabel, escondidos, impõe entraves burocráticos, gerencia mal o crescimento econômico e sufoca a atividade das empresas. Há um liberalismo popular, demanda por menos Estado. As pessoas, elas alegam muito essa frase, se paga impostos, eu posso cobrar. Há identificação não com quem pertence ao mesmo grupo, mas com um grupo ao qual se almeja chegar. Eles negam a chamada consciência de classe, conceito do Marx. A ascensão social está associada à coragem, à ousadia, à disciplina e ao mérito. Estudar é fundamental para subir na vida. O empreendedorismo é a aspiração de quem quer vencer pelas próprias forças. A política é suja, gera desconforto e influencia a vida, no caso para pior, dos serviços públicos aos impostos altos. Não há lógica nos usos de termos como esquerda ou direita, ideologia política, nem polarização. Todos os partidos são iguais. A crise ética que a sociedade vive não é resultado de vícios estruturais, e sim de mau comportamento individual, que deve ser resolvido, antes de tudo, a partir da família. São conclusões muito interessantes, porque quando a gente assiste as notícias e os livros que a gente lê, dão a ideia que o pobre é outro. O pobre que se desenha na mídia e nos livros é outro pobre, não é esse da pesquisa. Tá? E a pesquisa não foi eu que fiz e nem foi um site liberal ou direita que fez. Foi uma pesquisa da própria Fundação Perseu Abramo. Então, eu sugiro vocês... Por que eu estou sugerindo vocês lerem isso? Gente, vocês são os profissionais do futuro. Eu já falei isso mais que uma vez. Vocês têm que ter uma percepção muito clara do mundo que vocês estão entrando. Não, Nayara, eles não colocam como se todos tivessem as mesmas oportunidades. Eles sabem que são desfavorecidos. Nayara, essa pesquisa não foi feita com os políticos, foi feita com as próprias pessoas das comunidades. São pessoas que estão lá, são pessoas beneficiárias do Bolsa Família, pessoas beneficiárias do Minha Casa Minha Vida. Foram as próprias pessoas com aquela faixa de renda que responderam isso. Elas não enxergam que têm as mesmas oportunidades que os outros. Elas sabem que são desfavorecidas por causa da cor da pele, por viverem na favela, elas sabem que são desfavorecidas, mas elas ao mesmo tempo enxergam como único caminho para sair para uma situação melhor. Veja que eles não se classificam como pobres, mas a única saída que eles enxergam é a atividade econômica livre, é o empreendedorismo. Claro que as oportunidades são diferentes. Eles têm franca desvantagem. Tem, e eles sabem disso. Então, no caso, mas eles veem o seguinte, os representantes do governo sabem que eles não têm as mesmas oportunidades, são desfavorecidos, e eles não enxergam nenhuma iniciativa do governo para interferir nisso, para melhorar as oportunidades. Então, fica no discurso só. Fica no discurso. Eles não enxergam iniciativa do governo para melhorar as oportunidades. Eles enxergam o governo como um inimigo que dificulta as oportunidades deles. Tipo, aquele negócio de vir o
o trator da prefeitura e derrubar as barraquinhas. Eu tenho um vídeo aqui, as barraquinhas de camelô, uma feira tradicional que tinha no Rio de Janeiro, que era informal, porque a pessoa é pobre, ela está ali buscando o seu sustento, e não tem alvará, não paga imposto, e aí, o que o governo faz? Vai lá, passa um trator nas barraquinhas. Tá entendendo? E é isso que eles estão enxergando. O governo não ajuda, sabe que eles não têm as oportunidades, e ainda vai lá e destrói o ganha-pão deles, um ganha-pão honesto. Mas vai lá, passa o trator na barraquinha, na feirinha deles. Então, por isso que eles colocaram lá que o governo é inimigo, porque ele faz isso. E essa história de que, estão desfavorecidos, tem poucas oportunidades, eles sabem que eles estão nessa condição, mas nunca viram o governo mexer um dedo, uma palha, para mudar isso. É só discurso. E eu enxergo isso também daqui do meu ponto de vista, que é um ponto de vista muito mais favorecido. Por quê? Porque o governo recolhe impostos da gente e paga os super salários. Tem funcionários públicos recebendo 50 mil, 60 mil, 100 mil, 500 mil por mês. É só pesquisar, vocês vão encontrar. Tem funcionários públicos recebendo 500 mil reais por mês. Certo? Então, quando tu tem privilégio desse tipo, funcionário recebendo centenas de milhares de reais, e o governo pagando esses salários, não agindo contra isso, não interferindo para terminar com isso, e ao mesmo tempo vai lá e quebra a barraquinha de quem não tem o alvará, o que o pobre lá da periferia vai encontrar, vai entender? O governo é inimigo. Ele me suga tudo e não me dá a mínima oportunidade. As únicas oportunidades que eu tenho é quando eu mesmo tomo a iniciativa, mesmo que seja fora da lei. Então, leia essa pesquisa, ela é importante mais do que para a disciplina de economia, ela é importante para vocês entenderem o mundo que, principalmente o Brasil, né, que é onde a maioria de vocês vai atuar. Ok, pessoal? Acho que passei os pontos todos. Sugiro fortemente, são duas leituras muito boas, muito tranquilas, vocês lerem essa pesquisa feita na periferia e lerem essa história da economia do Império Romano. Nós estamos encerrando, já passou um tempão, tivemos esse percalço, pelo menos não caiu mais na internet. Eu abro aqui para vocês fazerem os comentários, opiniões, sugestões, críticas. É o momento. Quem gostaria de falar alguma coisa? Quem não concordou com nada do nosso discurso? Não é nem questão de concordar, né? É brincadeira. Está lá nos documentos, tá, pessoal? Está tudo escrito lá. Que silêncio. Olha só, no dia da prova, todos com a câmera ligada, tá, pessoal? Para eu ver vocês. Alguém tem câmera estragada? Alguém não tem câmera aí? Ó, quem não tiver câmera tem que me avisar antes, tá? Então a prova não pode ser de consulta. Não, pode ser sim. Mas é o seguinte, é você consultando, tá? Tipo, ali no computador, no celular, isso, tá? Não é tipo pedir as respostas no Zap pro colega. Tá? Pode consultar o computador, pode consultar teu celular, mas eu quero ver que vocês estão tentando fazer a prova e não tentando burlar o sistema. Pegar o material e ir estudando. Vai ser tranquilo, pessoal, vai ser bem tranquilo. Bem o básico. Vamos lá. Ninguém mais fez perguntas. Fala, Vladimir. Quantas questões, professor? Oi? Quantas questões? De 15 a 20, tá? Mas objetivas. É de marcar a cruzinha. Vai ser no formulário Google. É de marcar a cruzinha. Bem tranquilo. Tá? Só para cumprir tabela. Claro que quem está acompanhando as aulas e quem for ler um pouco, vai tirar de barbada. Que nem eu já dei algumas questões hoje, né? Aquela que você perguntou do monopsônio do leite, a fórmula do PIB, como que o governo obtém dinheiro para gerenciar os seus gastos, quais são as 3 formas do governo obter dinheiro para gastar, que é a emissão de moeda, o empréstimo de títulos, né, e os impostos. Commodities. Tá, como? A de commodities. Pergunta, conceito de commodities, isso, muito bom, eu vou colocar lá em qual alternativas tem só commodities, ou em que alternativas não tem commodities. Aí eu vou colocar algumas coisas, tipo, vou colocar umas coisas malucas, tipo vidro. Vidro é commodity? Não é, né, pessoal?
Não tem preço Produtos retirados internacional de vidro. Vai ser coisa bem básica, assim, tá? Mas vou colocar computador. Computador é commodity? Não é, são diferenciados. Celular é commodity? Não. Não, beleza. Coisa bem óbvia assim, tá? Mas quem não estudou um pouquinho, ou quem não participou da discussão, já não vai fazer ideia do que é commodity, e eu vou perceber isso pelas respostas da prova. E aí talvez não tenha condição de avançar seus estudos aí no nosso curso. Soja, commodities. Soja, sim, petróleo, cobre, suco de laranja concentrado, todos aqueles produtos que não são muito diferenciados e que são retirados da natureza. Tem que ser retirado da natureza, certo? Certo. Não necessariamente. Por exemplo, madeira é commodity. Carvão é commodity. Tá, mas vai ser bem tranquilo, não, as perguntas vão ser bem claras, assim, não vai ter nada para deixar dúvida. Ou tu sabe, responde, ou tu já não faz ideia nenhuma do que é commodity. Tá? Não se preocupe, vai cair lá. Foi bom tu lembrar, vou anotar aqui de pedir o que eu já tinha comentado contigo. Mas vai cair, sim. Questões de commodities. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Pessoal, então eu agradeço a Tranquilo atenção também. de vocês. Fala, Isabel, tudo bem? Tudo bem. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Quem tiver alguma dúvida durante os estudos na semana, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, da forma que conseguir, tá? Eu vou atender assim que possível, sempre atendo todo mundo. Logo que eu vejo a mensagem, eu atendo. Desejo uma boa semana para vocês, continuem se cuidando e até semana que vem. Estudem um pouquinho para fazerem bonito na prova. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Boa semana para vocês. Tchau, Boa semana também. Obrigadão.